Fala, Instintiver! Tudo bem com você aí do outro lado? É um prazer estar aqui hoje recebendo a Alessandra Volkmann. Meu nome é Gabriel Pfeiffer Pires e hoje nós vamos entrevistar essa terapeuta neuroconsteladora que vai trazer conhecimentos extraordinários para você, e eu tenho certeza absoluta que você já deve estar com caneta e papel na mão para anotar todos os insights, ideias, de tanta sabedoria que ela vai estar nos passando aqui hoje. Alessandra, muito prazer estar falando contigo. Um bom dia. Bom dia, Gabriel. Bom dia a todos. Muito prazer, o prazer é todo meu. Muito feliz de fazer parte deste grupo da Instintive. E vamos lá. Vamos para cima. Bora começar, porque eu separei bastante perguntas aqui. E a primeira pergunta, que eu acho que é a mais interessante para muitos entenderem, é como que funciona, o que que é a neuroconstelação? É um termo bem interessante, bem inovador, que eu acredito que está ajudando muitas pessoas. O que que é a neuroconstelação? Então, a neuroconstelação, ela foi desenvolvida pela professora Sandra. A neuroconstelação divide os teus cérebros em três, né? Uma antiga técnica, um antigo conceito que nós tínhamos lá, e que eu coloco o meu cérebro, então divido ele em emocional, racional e reptiliano, né? E a constelação tradicional, da forma como nós temos ela até hoje, que foi sistematizada por Bert Hellinger, ela trata, às vezes, só do teu emocional ou só do teu racional, né? Então, quando eu olho na constelação com a ajuda desses três cérebros, e eu consigo conectar, né, o reptiliano, onde estão as minhas histórias antigas, com o meu cérebro emocional e com o meu racional, o meu sucesso é muito maior, porque a constelação ela flui de forma leve, de forma rápida. Então, ela é uma técnica muito linda, inclusive eu sou da primeira turma do mundo, né? Nós não temos nenhuma outra, nada parecido com essa forma como a professora Sandra sistematizou. Então, é muito legal, tanto para consteladores, quanto para quem está sendo constelado. Perfeito, maravilha, muito interessante isso. A gente já vai aprofundar um pouquinho mais sobre esse assunto. Eu achei muito bacana, né, trabalhar com o emocional, reptiliano e o racional, justamente porque o problema não é só num lugar, né? Às vezes a gente está com travinhas e vários bloqueios em vários ali. Então isso vai ser bem interessante da gente abordar aqui hoje. É porque E nem tudo é sistêmico, né, Gabriel? Nem tudo é sistêmico. Algumas coisas são sistêmicas, ok? Eu trago lá a história do meu pai e da minha mãe, dos meus antepassados, mas algumas coisas são crenças que nós temos, né? São vínculo interrompido, amor interrompido, algumas expectativas que eu tinha e que não foram cumpridas. Pode ser meu mesmo, né? Então não precisa ser, nem tudo é sistêmico. Muita coisa é sistêmica, sim, mas muita coisa é minha, porque além, né, eu sou 50% meu pai e 50% minha mãe, mas eu também sou um ser integral, 100%, né? Desses 100 do meu pai e da minha mãe aqui, eu também sou um. Então, eu também trago as minhas crenças, eu também trago as minhas histórias, e muitas vezes a gente olha na constelação, não, vamos olhar porque essa situação está se repetindo, mas será que a forma como eu olhei naquele momento ela é sistêmica? Será que eu me coloquei num lugar de salvador de papai e mamãe e agora, né, eu estou repetindo isso? Então, isso, muitas vezes é meu mesmo, a forma como eu olho. E aí, quando eu olho para isso, eu estou no emocional, eu estou no racional, e quando eu consigo integrar isso, então eu consigo fazer com que a coisa flua de forma leve. perfeito, muito bom. Já estou fazendo anotações aqui. Já levei uns 3 insights em menos de 5 minutos, mas tudo bem. E assim, Alessandra, conta um pouquinho mais como que você conheceu a neuroconstelação, se você já fazia alguma terapia antes, como que foi essa história, como que foi a primeira conexão? Então, eu sou advogada, né, há 20 anos, mas minha primeira formação é professora. E desde que eu me conheço por gente, sei lá, 14 anos eu tive meu primeiro tarô.
E eu sempre gostei muito de trabalhar com energia. Sempre gostei, né? Quando eu era adolescente, brincava lá, a gente fazia aquela brincadeira do copo, né? E já era uma constelação. E a gente se assustava e achava que aquilo era sobrenatural, né? Não, já era uma constelação, mesmo sem saber. E, e aí, quando eu migrei para o direito, eu sou também formada em administração, com pós em desenvolvimento e recursos humanos, e quando veio direito para minha cidade, eu fui fazer direito. E daí, dentro do direito, eu descobri que existiam algumas situações que eu não estava dando conta. Tipo, eu não sabia cobrar, eu achava que, né, que as pessoas vinham e eu tinha que entregar. E aí eu conheci a constelação e me apaixonei pela constelação. E aí fiz um curso de advocacia sistêmica. Na época nós nem tínhamos, lá em 2016, nós nem tínhamos ainda direito sistêmico, né? Que o Sam Storch trouxe isso lá em 2012, mas em 2016 nós ainda não tínhamos esta formação em direito sistêmico. Aí eu fiz um curso de advocacia sistêmica e aí comecei a usar a constelação no meu dia a dia dentro do direito. Hoje já tem 10 anos que eu sou consteladora, 7 anos que eu tenho grupos de constelação. E a neuroconstelação para mim foi um presente. Quando eu vi a professora Sandra falando sobre isso, eu me encantei, me apaixonei. E aí, quando eu vi que aquilo fazia resultado, fazia sentido, todo sentido, e que, né, existe uma plataforma com todo dentro do Feng Shui, da medicina chinesa e tal, e quando você coloca ali o diagnóstico, é assim, em 10 segundos eu faço o diagnóstico do meu cliente. Então, a neuroconstelação trouxe para mim um up, um além, né, daquilo que eu já tinha com a constelação. Trabalho também com pranaterapia, sou mestre Reiki, hoje eu trabalho mais com a pranaterapia, que é, na verdade, limpeza e energização dos chakras, né? Então, trabalha com 11 pontos principais, né, que são os seus pontos de energia, porque se eu estou equilibrado, né, eu consigo que a minha vida flua, porque muitas vezes, né, a pranaterapia, então, vai falar do prana, dessa energia, e às vezes até a falta de sol me deixa desequilibrado, ou, né, alguma situação de estresse que eu passo. Então, essa harmonização dos chakras para que o meu corpo, o próprio corpo se cure, né, vai se curando. Também trabalho com hipnose, com regressão, né? Muitas vezes a gente utiliza a hipnose dentro da constelação, né? Uma fala hipnótica ali para fazer para ressignificar. Então, todas essas técnicas me ajudam no desenrolar do meu trabalho, de forma que ele possa seguir mais fluido, mais assertivo. Perfeito, perfeito. É bastante experiência, né? Bastante conexão. E o que é muito bacana nisso, eu fico imaginando a experiência da pessoa que está ali na neuroconstelação, né? Eu queria entender um pouquinho melhor como que é no momento que ela está acontecendo, o que acontece na neuroconstelação que faz ressignificar, como que é o desenrolar da terapia na ação mesmo, porque muitas pessoas não conhecem ainda, né? Não sabem como que é lá na hora e tem essa ansiedade, às vezes, né, de saber como que funciona. Então, você traz a tua situação, a gente faz uma anamnese, né? Mas muitas vezes aquilo que aparece na amnese, né, quando a pessoa está no racional, ela está me contando o que está acontecendo. Na neuroconstelação, nós temos uma plataforma, deixa eu dividir em 9 ali, uma plataforma criada pela Prof. Sandra, e quando você coloca os bonecos, né, vai me dizer onde que está aquela situação, porque o meu cérebro, ele conversa, né? Então, ele já me traz aquilo, a situação que precisa ser vista, porque mesmo, né, na constelação nós temos o quê? Que a gente é uma cebola, né? Um dia eu tiro uma casquinha, outro dia eu tiro outra, e o nosso cérebro é tão inteligente que ele me traz aquilo que precisa ser visto no momento, o que de mais urgente eu preciso olhar, né? Para que o resto flua.
Então, por exemplo, vem uma pessoa, um atendimento que eu fiz, veio uma pessoa que falou, Alessandra, eu preciso olhar para o trabalho, meu trabalho não flui, né? Então, tá bom. Então, nós temos as bases, qual que é a base, né? A base é como da constelação. Eu, né, sou 50% meu pai, 50% minha mãe, e primeiro, antes de tudo, eu preciso olhar para pai e mãe. Quando eu olho para pai e mãe, né, a minha vida pode fluir. A neuroconstelação eu vou em pedacinhos. Então, como é a tua relação com o teu pai? E aí a gente vai colocando no campo, o campo vai abrindo, e vai mostrando aquilo que eu preciso olhar. Muitas vezes só olhar para pai e para mãe, né? É nessa situação dessa minha cliente, olhando para pai e para mãe, quando ela veio para a próxima sessão, que a gente faz pelo menos aí 4 sessões, né? Porque são pouquinhos doses homeopáticas. Então, quando ela olhou para pai e para mãe, veio a primeira vez, a segunda vez, na terceira ela falou, Alessandra, você não acredita, já consegui um emprego, o emprego que eu queria, nunca tinha trabalhado, e foi trabalhar na área. Então, eu tomando isso, né, tendo essa consciência, integrando a emoção com a razão e aquilo que está por trás, né, dos meus antepassados, eu consigo fazer, então, né, eu vou ressignificando passo a passo aquilo que que os meus 3 cérebros conseguem dar conta naquele momento. Então, a neuroconstelação, ela trabalha passo a passo. Um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, mais um pouquinho, aquilo que você dá conta. Um pouquinho diferente, né, de uma constelação individual ou de uma constelação em grupo, onde a gente tem lá, abre um campo enorme. Na constelação em grupo, abre um campo enorme. Mas muitas vezes a pessoa não dá conta de olhar para tudo isso. Porém, com a neuroconstelação em grupo, eu também tenho um resultado muito bom, né? Por quê? Porque quando eu tenho o grupo potencializa, né? As pessoas que vêm para o grupo, essas pessoas também têm dentro delas a mesma situação. Que energia que me atraiu para que eu viesse para esse grupo hoje? Né? Porque isso também está dentro de mim. Então, assim como eu tenho meu pai, minha mãe, meus avós, bisavós, e toda a história dos meus antepassados, todo mundo tem. A pessoa que vem para um grupo também tem. Aqui nesse sistema, eu tenho judeu, eu tenho negro, eu tenho, né? Eu tenho católico, eu tenho da Umbanda, eu tenho todas as situações, porque Bert Hellinger diz que nós temos até 40 pares de antepassados que influenciam a nossa vida como ela é hoje. Então, aquilo que está dentro de mim, que eu tenho em mim, no meu sistema, você também tem no teu. Em algum grau aqui, eu tenho suicídio, eu tenho aborto, eu tenho várias situações que tem no teu sistema e tem no meu. E quando eu venho para trabalhar em grupo, eu potencializo isso. A potência do grupo é muito maior, né? E quando eu faço uma neuroconstelação em grupo, aí eu tenho a condição de colocar pessoas representando cada um dos cérebros. Então, você vai escolher, né, uma pessoa para te representar, e dependendo do que a pessoa que você escolher, do lugar onde você colocar, eu já faço uma leitura. E aí eu separo 3 pessoas que vão representar os cérebros. O emocional, o racional e o reptiliano. As pessoas não sabem. Mas, né, eu conecto com elas e a gente faz coloca esses 3 cérebros. E aí eu vou perguntando, como é que é para você? Ah, eu não estou sentindo nada, diz lá o emocional. O racional vai dizer, sei lá, isso aí. O reptiliano vai dizer, nossa, tô com uma dor aqui. Nossa, isso está me incomodando. Por quê? Então tá onde? Aí eu já tenho que tá lá atrás, que já é uma situação dos meus antepassados. Ou então, não, o reptiliano vai dizer, para mim tá tudo certo. Eu quero que ela vá, que deslanche na vida, né? O emocional vai dizer, putz, nossa, me doeu, me deu uma sensação agora. Ai, parece que tá faltando minha mãe. Onde que foi isso? Qual é a discussão? Então, aí, dependendo de o que cada cérebro vai falar, né? A gente vai desenrolando a constelação. E aí, depois, no final, ainda a gente fecha com os 3 em harmonia, né? Então, é fantástico, fantástico, fantástico. A neuroconstelação é assim, eu tenho várias paixões, mas a neuroconstelação é a minha paixão mais nova.
E agora estou fazendo, inclusive, um aprofundamento em neuroconstelação, né? Já fiz ano passado o ano todo do curso do básico, e agora um aprofundamento. Maravilha, perfeito. Espero ter E respondido a tua pergunta. com certeza. Inclusive, deu vários insights novamente aqui. A gente sempre aprende muito, né, com tudo isso. E uma pergunta que surgiu aqui é, por exemplo, uma pessoa que muitas vezes está com a vida profissional abalada, como você falou ali, às vezes não funciona, não vai para frente. Isso então pode ter a ver com o pai e a mãe, ou, muitas vezes algum problema com o pai e a mãe, né? É, assim, né? O nosso primeiro sucesso é o nosso nascimento com vida, né? Esse sucesso, ele vem de quem? Ele vem da minha mãe, né? A minha mãe é o meu sucesso. Então, a gente muitas vezes diz que a mãe é a profissão e o pai é a força para o trabalho, né? Porque é o pai que me impulsiona para a vida. Quando o pai faz aquela brincadeirinha, me veio agora, me lembrei, quando meus pais se casaram, meu tio veio morar com eles. E aí, na sequência, eu nasci. E daí diz que um ficava numa porta, o outro ficava na outra porta e me jogava de um lado para o outro. E eu dizia, uhul! E a mãe quase corria. Esta é a força do pai, né? O pai te joga para a vida, mas o teu sucesso, né? Ele vem com a sua mãe. Então, se eu não honro a minha mãe, ou se eu acho que tem alguma coisa que não está legal nela, ou se eu julgo, ou se eu critico, eu estou dizendo o quê para o meu cérebro? 50% meu não presta. Eu não sou 50% meu pai, 50% minha mãe? Sou. Né? Minha mãe diz que então que a minha mãe, ela diz que eu sou 300%, porque eu sou 100 do meu pai, 100 dela e 100 meu. Eu sou 300%, eu não sou 50% de cada um, eu sou 100 do meu pai, 100 dela e o 100 meu. Então, quando eu tomo e aceito, né, do jeitinho que eles são e não quero me colocar na posição deles, eu consigo ir para a vida. Agora, quando eu fico fora do meu lugar, então se eu digo assim, ah, minha mãe fez errado, minha mãe não sei o quê, minha mãe devia fazer assim, ou devia fazer assado, o que eu estou dizendo? Minha mãe está errada, e se minha mãe está errada, eu digo para o meu cérebro, 50% meu também está. E para que eu pertença ao sistema, o que eu preciso fazer? Né? Existem 3 leis dentro da constelação sistêmica e do pensamento sistêmico: pertencimento, compensação e ordem. Né? Todos têm o direito de pertencer. Mas para que eu pertença ao sistema, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer igual aos meus pais. Né? Quando a gente é pequeno, a gente quer, né? A menina quer colocar um salto alto para ficar igual a mãe, o menino vai lá, quer fazer a barba para ser como o pai, né? E quando eu quero fazer muito diferente, pode ser que eu esteja olhando para algum ancestral que não pode pertencer? Pode. Mas no meu nível básico, né? Eu preciso fazer igual aos meus pais. E quando eu julgo inconscientemente, eu estou dizendo, né? Se você não está certo, para que eu seja igual a você, eu também vou fazer aquilo que eu acho que não é certo, né? Então, a profissão, ela tem muito de pai e mãe, é tomar pai e mãe. Eu digo, minha primeira profissão é professora, eu fiz magistério. Então, e é o quê? Igual a minha mãe. Né? Minha mãe dizia assim, não, tem que ser professora, porque para professor sempre tem lugar, né? E eu gosto disso, também é uma das minhas paixões. Então, é para eu fazer igual. Meu pai sempre foi um empresário de sucesso. Eu admiro muito isso dele. Então, eu tenho a força do meu pai, né, para fazer tudo, e ele conseguiu muita coisa. E também tenho a força da minha mãe, essa paixão pelo ensinar, né? Isso também é dela. Então, quando eu honro pai e mãe e me coloco no meu lugar de filha, porque eu posso ter paixão, admirar pai e mãe, mas eu posso estar lá no julgamento, dizendo que eles deviam ter feito diferente, né? E aí eu não tenho esse sucesso na minha profissão, né? Agora me veio aqui, né? Pode ser que você ache que eu estou falando muita coisa, mas me dá o microfone que eu não largo nunca mais. Né? Dentro de uma empresa também.
aquele que veio antes, ele é o grande, né? Depois, às vezes nós temos aí insucessos nas empresas. Por quê? Porque eu não honro aquele que chegou primeiro, né? Eu chego lá, eu tenho uma empresa familiar. Aí o filho diz assim, não, meu pai fez tudo errado, isso aqui está tudo ultrapassado, não dá certo nada. O que vai acontecer? Estou fadado ao insucesso, né? Meu pai tem uma empresa, e eu cheguei um belo dia e tinha uma pessoa lá fazendo o financeiro. E daí ela falou assim, não vai dar certo não, teu pai, isso foi agora, faz uns 3 anos, o teu pai não quer passar as contas do banco, e agora é tudo no caderninho, ele quer tudo no caderninho, tudo desse jeito não dá, enquanto ele não passar para nós. Falei, vamos encerrar por aqui o teu contrato? Enquanto você não honrar o dono da empresa, você não tem condições de trabalhar com ele. E foi isso que meu pai fez. Meu pai encerrou o contrato com essa pessoa. E contratamos outra pessoa que tivesse essa postura sistêmica, sim, né? Essa postura de honra àquele que veio antes. Agora me perdi. Então, o meu sucesso profissional depende de tomar pai e mãe, sim. Tomar pai e mãe, estar no meu lugar de filha, né? Honrar aquilo que chegou até mim. Mas Alessandra, meu pai e minha mãe faleceram, meu pai faleceu cedo e eu nem conheci, nem convivi com ele, ok? Mas isso não quer dizer que ele não esteve em você no teu 50%, né? E também, se ele não está aqui, mas eu posso honrar a vida que chegou até mim por ele, do jeitinho que foi, né? Às vezes, mãe narcisista, pai não sei o quê. Pai alcoolista, né? Muitas vezes a gente tem aí, né, numa dinâmica familiar. E eu julgo, e eu digo que não. E aí eu vou lá, patino e não dá certo o meu trabalho. Por quê? Porque eu estou no julgamento, né? Posso chegar e uma constelação linda, maravilhosa. Alessandra, vou fazer uma constelação financeira, porque minha vida não vai para frente. Daí eu vou lá na constelação, tomo pai e mãe, chora, sente. Saí dali, alguém me liga. Teu pai tá ali caído na sarjeta. Putz, grilo, qual que é a minha situação? Putz, mas de novo? O que eu fiz? Joguei tudo por água abaixo, aquela constelação linda, maravilhosa que eu tinha feito. Qual é a minha postura? A minha postura é dizer, que bom que ele está olhando para isso. E eu não preciso olhar. Tá tudo certo. Vou lá, junto, vamos para casa. Né? Então, esta seria uma postura ideal, né? Por mais que então, quando eu trabalho com a neuroconstelação, eu consigo trazer esse emocional, esse racional, esse reptiliano, só que a pessoa também precisa fazer a parte dela, né? 50% da constelação, 50% da pessoa em colocar em prática, né, aqueles conhecimentos adquiridos e os conceitos que ela obteve. Perfeito, magnífico. E ainda, daí, Manda ver, manda ver. cadê meu arco e flecha? Quando eu me coloco, né? Eu sou ponta de flecha. Eu tenho um arco e flecha aqui, mas agora não sei no que ele está. Eu sou ponta de flecha. Só que essa flecha só pode ser atirada se eu tiver pai e mãe forte. Se o meu arco for fraco, eu não posso seguir, né? E quando eu estou aqui, né? Então os pais estão acima e eu estou aqui embaixo. E quando eu estou fora do meu lugar, que eu quero ser maior, dizer para os meus pais como fazer, eu estou aqui e meus pais estão aqui embaixo. E aí, quem é que está me sustentando? Ninguém. Eu não posso ir para a vida. Caramba, muito forte. E isso são coisas que a gente naturalmente muitos não sabem, né? Não compreendem, vivem, e isso, nossa, tem muito mesmo, a gente vê, assim, muito mesmo, né? Esse tipo de problemas. E agora um exemplo, só para a gente entender um pouquinho melhor. Vamos dizer que alguém tenha uma família mais humilde em si, honre o pai e a mãe, mas deseje enriquecer, prosperar e
construir patrimônios grandiosos e tudo mais. Isso interferiria na questão do honrar pai e mãe, de alguma forma, ou não teria, assim, não... Porque Qual é o papel do natural... filho? O papel do filho é dar um passo além. Olha aí. Aqui atrás, cada um fez o seu jeito. Aqui atrás foi inventado, né? Eu pegava uma pedra, batia uma na outra e fazia o fogo, né? E Hum. aí, né, conforme foi desenvolvendo a civilização, ok? Mas por quê? Essa história, esse começo, já está na minha genética. Eu já tenho isso, eu não preciso mais bater. Hoje, o que que eu faço? Eu vou lá e aperto o botãozinho do fogão e ele liga sozinho. Por quê? Se o filho tivesse feito igualzinho o pai, nós ainda estaríamos batendo uma pedra na outra. Mas não, o papel do filho é dar um passo além. Sempre. O papel do filho é dar um passo além dos pais. Ai, mas eu vou ter um carro novo e o meu pai nunca teve um carro novo. É a história dele. A minha história com aquilo que eu recebi deles, eu pego aquilo, né? Pensa, meu pai tem a história dele, minha mãe tem a história dela, 100% de cada um. E aquilo veio para mim. E aquilo eu recebi, coloco tudo junto, coloco mais o meu conhecimento e eu posso ir para frente. Os filhos não vão fazer melhor do que os pais, né? Porque eu não tenho como dar a vida de volta para os meus pais, nem nada. Mas eu posso fazer diferente e dar um passo além. Então, nasci numa família pobre, não sei o quê, eles sempre foram assim. Muito bom, se eu quiser ficar no eles sempre foram assim, ok? Mas se eu disser, o universo é abundante, o universo é abundante, o universo é próspero, eu tenho tudo o que eu preciso. Então, o que me cabe? Ir para frente, ter boa vontade, né? Talvez, não sei, né? Mas tinha uma frase lá, levanta cedo que tudo dá certo, mas é arregaçar a manga e ir para o trabalho, né? Hoje eu tenho uma oportunidade aqui, amanhã eu tenho outra oportunidade lá, e aí eu vou, né? Então, o papel do filho é dar um passo além, sempre, sempre. Perfeito, perfeito. Muito bom isso. E vamos lá, só anotar aqui. Tá vindo ideias também. Vamos lá. Muito bom. E, assim, tem algumas outras questões que eu acho interessante a gente abordar hoje, porque são coisas que podem estar atingindo muitas pessoas que vão assistir também. Teria 3 pontos. Vamos começar pelo primeiro, que seria a ansiedade, né? Essa ansiedade, claro que cada um pode ter fruto em algum ponto, né, dessa ansiedade, de algum, às vezes do pai e da mãe, ou ele mesmo, a pessoa mesmo que gerou durante a vida, mas a ansiedade, ela está mais conectada ao cérebro reptiliano, racional, emocional. Qual que impacta mais na ansiedade hoje? Eu acho que seria uma dúvida que bastante pessoas devem ter nesse momento. Pois como é que eu fui criado? Né? Será que os meus pais me colocaram sempre na pressão? Será que respeitaram o meu jeito, o meu tempo, né? Se eu fui colocado sempre na pressão, eu vou estar fazendo sempre, né, dessa forma. Se eu tive que crescer, às vezes, muito rápido, e também se eu tenho muitos estímulos, né? Hoje eu tenho muitos estímulos. Então, são muitas situações que eu tenho que estar dando conta. E isso me gera uma ansiedade, né? Essas situações, aí colocando aqui dentro da pranoterapia também, desequilibra os meus chakras, desequilibra o meu corpo energético e gera uma ansiedade, né? Então, conectado, pode ser, a gente pode abrir uma neuroconstelação e ver que isso está relacionado com os meus antepassados por um motivo ou por outro. Sei lá, eu tinha 15 filhos, eu tinha que dar conta. A minha avó lavava a grama. Então, isso é dela, fica com ela, porque isso aí eu não vou repetir. Mas ela tinha que fazer tanto, 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 que quando ela não tinha que fazer, ela ia lavar a grama. Porque ela estava sempre vivendo daquela forma. Isso eu posso trazer para mim? Posso.
né? Posso ser lá pequenininho e olhar para aquilo e dizer, nossa senhora, né? E entrar no julgamento, e aí eu vou repetir. Se eu estou julgando, eu vou repetir. Né? E daí eu procuro uma coisa, estou em casa e faço isso, e faço aquilo, e faço aquele outro, e não sei ficar em casa. Não sei respirar, não sei fazer uma caminhada. Pode ser com o meu reptiliano? Pode. Pode ser com o meu racional? Pode. Pode ser o meu emocional? Também. O que tanto que eu tinha que fazer para dizer para os meus pais, olhem para mim, né? Eu trabalhei minha vida inteira, minha filha, quando ela tinha 14 anos, que eu parei de trabalhar à noite, eu dei aula durante 9 anos na faculdade, eu trabalhava durante o dia inteiro, né? Trabalhava o dia inteiro e dava aula à noite. A minha filha, com 9 meses, ela já estava desfraldada de cocô, porque eu tinha que trabalhar, e ela tinha que ir para a escolinha, e já caminhava, e, né? E aí, como é que ela é calma? Ela é calma. Mas, no fundinho, ela também tem uma ansiedade. Por quê? Porque foi do meu jeito. Era assim, né? Então, muitas vezes, o filho tem que fazer, para que diga, meu pai, minha mãe, olhem para mim, me vejam, né? Porque vocês fazem tantas coisas e, né, às vezes não tem tempo. Hoje nós entendemos, né, o tempo de qualidade, mas muitas vezes você está no dia a dia e você não consegue dar esse tempo de qualidade. Então, pode estar relacionado com os 3 cérebros, sim, pode ser lá da minha avó que lavava grama, pode ser uma chamada de atenção dos meus pais, pode ser. Aí eu posso parar e olhar para isso. E aí, 50% a constelação te mostra, 50% é a minha tarefa de casa. Eu, né, fazer exercícios de meditação, fazer, né, alguma coisa que me tire disso, né, uma pranoterapia, o alinhamento dos chakras, para que eu possa ter uma vida, né? Mas o mundo não, hoje, ele nos leva para uma situação de ansiedade. Então, pode estar relacionado com os 3. Não sei, vai depender de cada caso e cada momento, né? Porque o nosso cérebro é maravilhoso, como eu falei antes. Ele te mostra aquilo que você precisa de mais urgente. O que está mais urgente? O que está gritando dentro de você? Hoje eu posso olhar para a ansiedade, ela pode aparecer para mim como um emocional. Amanhã, posso olhar para a ansiedade, ela pode aparecer um racional. A neuroconstelação eu consigo olhar nas 2 formas, nas 3 formas, né? Com o reptiliano também. Mas hoje eu posso ter só um vínculo interrompido, uma forma de chamar a atenção dos pais. Ou, né, hoje está tão bonitinho, o filho está incomodando, me dá o celular. Né? Que bonitinho, olha, que celular é uma benção. Né? A criança fica, e aí? E ela fica assim, né? Rodando a telinha lá, passando um em cima do outro. O que isso está dizendo no meu cérebro? Né? Então, Fica existem várias situações, tem que olhar para cada caso. perfeito, perfeito. E dentro disso, só vou fazer essa pergunta, talvez muitas pessoas que estão assistindo saibam, mas muitos que vão assistir também vão ter essa dúvida. O cérebro racional e emocional a gente já assimila na hora ali, né? Racional, nossa, intelecto, emocional, as emoções, óbvio, mas o reptiliano às vezes é um termo novo para muitas pessoas, né? Elas não sabem o que é o cérebro reptiliano, qual que é a função dele, para que serve. Então, como a gente está abordando bastante sobre isso, se puder dar uma explicação bem breve também, né, sobre, só para preencher essa lacuna que alguns com certeza devem estar se perguntando, o que é o reptiliano? O reptiliano, ele também é chamado de caverna boy. São as nossas emoções primárias, aquilo que eu tinha lá atrás, né? Então, antigamente, né, caverna boy, porque, né, já me vem a imagem do cara lá né, puxando a mulher pelos cabelos na cara, né? Então, daquela época. Então, são também as nossas necessidades de sobrevivência. Como é que eu ajo nisso, né? E isso está relacionado normalmente com os meus antepassados. O que aconteceu lá atrás, né? Alessandra, o que acontecia quando você veio para o direito e não sabia cobrar? Né? Eu sou de uma família, né? Meu sobrenome é Volkmann, né? Meu pai é 100% alemão.
quantas situações de guerras aconteceram, né? Meu avô, meu bisavô, era delegado ad hoc. Então, quantas situações aconteceram, às vezes, de injustiça, né? Então, eu ainda precisava fazer o quê? Né? Quando o primeiro filho, ele traz essa genética mais apurada, né? Então, eu preciso olhar mais para os meus antepassados. Meu pai é primeiro filho, sou primeira filha, minha mãe é terceira filha. Então, eu trago essa história dos meus antepassados mais em mim. E, então, precisava cumprir esse papel, né? Olhar para lá para trás, todos pertencem, né? Muitas coisas ficaram aí, talvez, né? Desacordos, dívidas. Então, eu precisava, alguém do sistema precisa vir e olhar para isso, porque o que que acontece? Como eu falei antes, a primeira lei é a lei do pertencimento. Então, todos precisam pertencer. Se alguém aqui de trás foi excluído por um motivo ou outro, né? Vem um descendente e vai lá e repete essa história, ou, né? Dá um jeito de... Porque o outro, a lei da compensação, não tem nada mais certo no universo, né? Se eu jogar uma bola vermelha na parede, ela vai voltar vermelha para mim. Não vai voltar verde. Ela vai voltar vermelha. E se lá atrás não foi resolvido, aqui na frente um descendente vai resolver. Vai precisar olhar para isso, vai precisar olhar com amor para tudo isso, sem julgamento, porque não existem vítimas e nem culpados, né? Todos estamos aí a serviço, uma hora nós somos vítimas, outra hora nós somos algozes, e a gente vai aí no equilíbrio, para que a relação se equilibre. Então, eu precisava olhar para isso, e isso estava onde? No meu cérebro reptiliano, essas histórias de sobrevivência, essas histórias que ficaram lá atrás, né, dentro desse meu sistema alemão. Então, eu precisei entrar para o direito com essa situação. E aí, isso, né? Depois na constelação eu comecei a entender, olhar para isso, ressignificar, porque não era só honrar pai e mãe, honrar todo o meu sistema masculino, todo o meu sistema do meu pai. Então, né? Eu precisei olhar para isso. E aí, quando estava, eu penso que é curado, né? Espero. Mas eu penso que sim, porque isso não me acontece mais. Então, agora eu posso seguir de outra forma. E aí foi quando eu entrei, né, para o direito sistêmico, né, para a advocacia sistêmica, para o direito sistêmico, e hoje eu trabalho com isso também. Então, o reptiliano, ele me traz essas emoções primárias, o que que aconteceu lá no meu sistema e qual é o meu sistema de sobrevivência também. O que que eu precisei fazer para sobreviver àquilo, né? Mas nós temos muitas mulheres fortes no meu sistema, porque nós somos... Por que será? Ah, minha avó era forte, minha mãe era forte, né? Por que será? Por que será que elas tiveram que ser fortes, né? Quantas mulheres não puderam, tinham que dar um jeito de se colocar também no seu lugar, porque existe uma ordem, todos precisamos ter o nosso lugar, né? Então, desenvolveram habilidades, né? Quantas mulheres aí foram caçadas a laço, né? E elas tinham que ter o lugar delas. Então, precisavam desenvolver esta habilidade. E isso é o meu cérebro reptiliano, que ele me dá essa força e que me dá pela sobrevivência, né? Pela sobrevivência e também a história lá dos meus antepassados. Maravilha, muito, muito perfeito isso. Caramba, muito conhecimento, muita sabedoria. Pessoal que está aí assistindo, por favor, deixa o like, compartilhe essa entrevista, porque com certeza é algo surreal o que está acontecendo aqui. E agora tem mais algumas perguntas aqui bem interessantes, que também são de coisas muito comuns, eu acredito, para muitas pessoas, pode atingir um público bem grande. O que acontece, por exemplo, eu já conheço, também todo mundo conhece, pessoas que cresceram, às vezes sem um pai, sem uma mãe, às vezes o pai foi embora quando era criança, ou a mãe abandonou, ficou com o pai, vice-versa, ou às vezes não teve nenhum dos pais e cresceu com os avós, né? O quanto que isso afeta, né, na vida da pessoa, assim, fica desequilibrado, porque aí tu não tem aquela... A gente falou de 50-50, né? Mas e se não teve os outros 50% faltou por algum motivo, né?
como que compensa, entre aspas, isso, né? Como que resolve essa questão? A vida que chegou até mim é suficiente, né? A vida que chegou até mim é suficiente. Quando eu tenho esse entendimento, né? E muitas vezes não é só na constelação, nós temos várias terapias, né? Mas nós temos também a sabedoria dos nossos avós, a sabedoria dos nossos bisavós, dos nossos tios. Digamos lá, uma família morreu pai e mãe, a criança está sem pai e mãe, né? Ok? Mas quando, né, foi criado pelos avós. Se esses avós têm uma boa imagem desses pais, né? Nunca julgam, nunca falam, nossa, teu pai era tão bom nisso, tua mãe era tão boa naquilo, bababá, bababá. Eu cresço honrando. Eles vivem em mim. Não é porque eles estão mortos fisicamente que eles não vivem. Todo o código genético do meu pai está em mim, todo o código genético da minha mãe está em mim. Então, eles vivem em mim. E quando eu sou criado com este olhar, né, de que eles me deram a vida foi suficiente, eles não estão mais aqui, mas eu continuo honrando eles. Eu sigo. Agora, o que acontece muito dentro do direito, né? Os pais se separam. Aí, os pais se separam e a mãe diz, o filho fica com o pai. E a mãe diz, nossa, mas esse teu pai era um canalha, safado, sem vergonha. O que eu estou dizendo para o meu filho? Metade de você não presta. E o meu filho, então, para ser igual ao pai, porque para eu pertencer eu preciso fazer igual, ele vai para droga, vai, né, para várias situações, por quê? Para encontrar esse pai, para tomar esse pai, porque a minha alma, né, a minha alma no sentido de ânimos lá do latim, ela entende que tudo é por amor. A minha alma não tem julgamento. É tudo por amor, né? Às vezes é um amor que adoece, ok? Mas é por amor, ela não diz que o que é o certo e o que é o errado. Então, se eu não pude conviver com os meus pais, mas se eu tenho um olhar de gratidão pela vida que chegou até mim, eu sigo. Agora, se eu tenho uma mãe ou um pai dizendo que o outro não presta, ou que não sei o quê, e que ele, e que ela não sei o quê, e fico numa disputa, essa criança não vai seguir para a vida. Não, não vai, não tem como seguir para a vida. Ah, tá, cresci, fui lá para a constelação, entendi que o meu pai era do jeito que era e que a vida que chegou até mim é o suficiente e que tudo aquilo que a minha mãe falou é dor dela, eu não tenho nada a ver com isso. Eu sou só o filho, sou só o pequeno, aquilo é dor dela. Mas em algum momento, eles se gostaram. Em algum momento, né, eu fui concebido. Ai, mesmo que, não, nem sei quem que era meu pai, porque minha mãe era uma prostituta. Essa união de espermatozoide e óvulo é uma união de amor. A união de espermatozoide e óvulo. Ah, esse amor romântico que, não, esta união é um amor. Então, desta união de espermatozoide e óvulo foi que eu nasci. Isso é o suficiente. E o meu pai me deu tudo aquilo que ele tinha. Ele era o pai certo para mim e ela a mãe certa para mim. E aí eu sigo. Agora, se eu ficar no julgamento, aí eu não vou seguir. Né? Mesmo então, mesmo não tendo pais e mães presentes, eles estão em mim, estão em todas as minhas células. Né? E é isso que me importa, para que eu siga. Meu papel é dar um passo além, independente que eu não sei a história. Uma das constelações mais lindas que eu considero é a constelação de adoção. Muitas vezes, esses dias aí também fiz uma outra constelação de uma pessoa que tinha um casal de gêmeos, e ela veio para mim e ela falou, Alessandra, nossa, eles têm 11 anos, 12 anos, eu acho. E tem um que está completamente revoltado, quebrando a casa.
Falei, bom, nós precisamos olhar para isso numa constelação em grupo, né? Como é que foi a história? Essas crianças já tinham passado por 2 ou 3 abrigos e tal, e quando nós abrimos a constelação, o pai precisava ser visto. O nome da mãe estava na certidão. E o pai? O pai precisava ser visto. Aí trabalhamos a constelação e tal, e, né, porque daí veio a mãe, né, querendo olhar para essa situação dos filhos. Tá, e agora? E agora eles vão em psicólogo, eles vão... Entrei em contato, falei, olha, aconteceu isso, isso, isso na constelação, olhamos para isso, e agora agora é a tua parte, né? Vamos incluir como esses pais, né? De uma forma lúdica, né? E a gente inclui, cria teu pai um desenho, né? Para que essa criança inclua esse pai, né? Claro que todo o respeito dos pais adotivos para os pais biológicos, independente de como foi a história. Foi por muito amor que uma mãe deu um filho em adoção. Porque ela diz, eu não dou conta, eu amo tanto você, ela até me emocionou, que eu não dou conta de cuidar, então você vai ser melhor cuidado por outro. Não quer dizer que eu não amo. Eu me emocionei. Não quer dizer que eu não amo. Simplesmente, eu acho que você vai ser mais bem cuidado por outra pessoa. Então, quando a postura do adotante, dos pais adotivos, né, com os pais biológicos, também essa honra, também libera os filhos. Então, na constelação, nós também podemos olhar para isso, na neuroconstelação mais ainda, de forma mais maravilhosa. Então, não importa de que forma, né, o que aconteceu, importa que eu tenho, que o pai e mãe, né, espermatozoide e óvulo se encontraram, e aí eu tenho a vida por causa deles. Perfeito, perfeito. Isso realmente é muito forte, porque é uma maneira que você passa aqui de olhar essas situações que normalmente a gente, assim, eu digo a gente, né? Mas pelo, pelo que dá para analisar, a gente sempre está no julgamento, né? Muito no julgamento. Então, como é importante sair dessa posição, porque os pontos de vista que tu traz aqui relacionados a tudo isso que a gente está conversando são pontos de vista de realmente muito amor, né? Onde você tem que ter muito amor para compreender aquilo de forma positiva, de uma forma construtiva que te evolui, que coloca para frente. E cada vez mais eu percebo com o que você está falando, Alessandra, de que como isso gera autossabotagem. Às vezes a gente ficar nesse... Porque é como se a gente ficasse negativo, um reclamão ali, né? Ficar reclamando, 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 e Mimimi, né? age, fica no mimimi e nada vai para frente. Então, é, ter essa visão amadurecida, responsável, né, onde você compreende com amor as coisas, é algo extraordinário. Eu acredito que todo mundo deveria experimentar, né? Eu estou podendo ter essa bênção aqui de receber em primeira mão, mas que possa chegar essa mensagem para muitas pessoas. E algumas outras perguntas que eu tenho aqui também, uma delas seria sobre qual que é a aplicabilidade da neuroconstelação dentro do direito, né? Porque como que funciona essa parte? Por exemplo, como que se organiza isso? Como que acontece? E quem que pode estar te procurando também, né? Se talvez está precisando de ajuda ali em alguma situação, como que isso funciona nessa parte do direito? Então, a neuroconstelação, tanto a constelação quanto a neuroconstelação, elas podem ser utilizadas no pré-processual e no processual. Então, o que que acontece? A pessoa veio me procurar, essa semana eu fiz um atendimento. Veio uma vozinha, uma avó, e chegou aqui e falou, doutora, tô com uma situação que meu filho se separou e tal, e aí agora tem a situação da criança, e daí agora a mãe está com ciúme dele, e queria que ele ficasse com a criança, e ele não ficou, e enfim, né? O que que eu faço? Chegou chorando.
Falei, bom, primeiro o quê? A pessoa tem que querer olhar para aquela situação. Se ela não quiser, eu não posso fazer nada, né? Eu digo, olha, podemos trabalhar assim, assim, assim. Se você quiser, ok, né? Porque, lembrando aí das ordens da ajuda, né? Quando eu ajudo, eu me mareio no sistema dessa pessoa. Eu estou trazendo para mim. Muitas vezes a pessoa não quer, né? Não quer olhar para isso, quer ficar no mimimi, porque é muito mais fácil. O ganho que eu tenho é muito maior se eu ficar no mimimi, porque daí todo mundo me vê, todo mundo me olha. Né? Se eu tô chorando, se eu tô doente, se eu tô não sei o quê, tô reclamando, tá todo mundo me olhando. E nem que seja brigando comigo, mas está ali me olhando. Né? E quando eu saio do mimimi, que não preciso mais ser visto por ninguém, mas isso é uma postura de adulto, só o adulto consegue sair do mimimi, né? Enfim, aí então eu preciso querer. E aí eu falei, não, então vamos fazer o seguinte, ele precisa vir conversar comigo, né? Ele precisa vir. A senhora dá o meu... Ah, mas o que que eu posso... Não, a senhora não pode nada, ele é adulto. Ele precisa vir. Ele veio. Minha postura pré-processual. Vamos olhar para isso. Eu trabalho com uma técnica, né? Chamada neuroconstelação. A gente olha para isso, o que está acontecendo aqui, né? Podemos trabalhar assim. Podemos também fazer o quê? Chamar ela e os dois juntos. Aqui, né, no meu escritório, eu faço aí uma neuroconstelação, coloco os bonequinhos mesmo de forma sutil. Então, o que você acha que o teu filho sente quando você está fazendo isso? Às vezes, só de falar que, né, da pessoa ter a consciência de que eu sou 50% meu pai, 50% minha mãe. Ah, eu amo tanto meu filho. Ah, eu amo tanto meu filho, mas eu estou julgando o pai dele. Eu estou colocando, né? Aqui, né, que a gente chama alienação parental, eu estou julgando tanto. Às vezes, só esta consciência já muda toda a história. Então, eu nem preciso entrar com uma ação, eu nem preciso. Só tendo a consciência, eu já consigo mudar a história. Isso num pré-processual, né? E aí, claro, se a pessoa quiser, monta-se um campo de neuroconstelação e vê onde que está essa situação. Mas às vezes é só uma postura, é só você colocar as leis aí, né? Já muda a situação. No processual, o processo já está andando, né? Porque acontece o quê? Quando eu entro com uma ação, eu quero uma vingança. E quem é que quer vingança? Será que é o meu reptiliano? Será que é o meu emocional? Será que é o meu racional? Né? Meu sistema de crenças aí? Por que que eu quero? Né? Entrei com a ação, mas eu já entrei com uma energia mal qualificada, né? E aí, o processo não anda, não anda, não anda, não deslancha, não tem... E vai, aquele processo está lá, né? Então, normalmente, quem me procura nesta fase processual são advogados, que chegam e dizem, Alessandra, não vai, tem um processo aqui que está 20 anos se arrastando, às vezes em processo de inventário, né? Muito comum, 20 anos se arrastando. Então, ok, chama teu cliente. E aí, quando chama o cliente, né? Você coloca o processo, se o juiz, enfim, o que precisa ali. E aí eu consigo olhar para aquela situação, né? Fazer a correção necessária. Dali uns dias ela me liga. Deu acordo no processo. Né? Eu tive uma situação, minha cliente estava na Austrália, a sobrinha dela está em Florença, e no processo aqui o processo tramitando aqui no Brasil. E não tinha jeito, não tinha jeito, não tinha jeito. Colocamos a constelação, logo em seguida ela me ligou, deu acordo. Né? Então, por quê? Porque tudo é energia. Tudo é energia. Então, a hora que eu passo a olhar para aquilo de outra forma, a coisa flui. Então, eu posso usar a neuroconstelação tanto na fase pré-processual quanto na fase processual. Né? Por que que isso está parado? Maravilha!
Caramba, quanta sabedoria, meu Deus. Vamos indo mais umas duas, três perguntinhas aqui, daí a Ah, gente já vai encerrando. Mas vamos aproveitar ao máximo esse tempo, vou procurar usar perguntas realmente que podem abordar muitas pessoas, né? Ah, nesse caso do divórcio, né, por exemplo, como que a neuroconstelação, né, você já explicou assim como que ela poderia ajudar em si, mas muitas pessoas às vezes não sabem que tem essa opção, né, de às vezes ajudar e tudo mais, porque dentro do processo de separação, muitas vezes a criança ela fica muito dividida, né, que é como você falou, um tá falando mal do outro e fica aquela coisa, né, e no caso, por exemplo, o filho, a filha, participa da neuroconstelação também, ou são só os pais, no caso? os pais. Os Só os pais pais. vieram antes. Os pais são os Uhum. grandes, né? Se eu trouxer os meus filhos para aquela situação, estou envolvendo eles. Eles são pequenos. A relação deles é de filhos. A briga entre os pais é dos pais. Os filhos não têm que se meter, porque se eu trago eles, eu vou querer que eles tomem uma postura. E como é que eu vou dizer, meu pai está errado, minha mãe está errada? Não posso, né? Não posso fazer isso. Posso, claro, dizer, papai e mamãe estão se separando, né? Enfim, né? É melhor para nós. A gente achou que a nossa convivência, né, ia ser duradoura, mas agora, nesse momento, não é mais, né? Se vier para uma pré-processual comigo, antes do pré-processual, explicando, então, né, antes de iniciar o processo, antes de ajuizar a ação, se vier para uma pré-processual, eu já vou colocar todo esse pensamento. Então, esse divórcio, até porque se for litigioso, eu nem faço. Né? Não adianta me procurar, se você quiser um acordo, ok. Se você tiver de boa vontade, eu faço. Litigioso, eu não faço. Mas nunca fiz, acho que divórcio litigioso, inclusive. Mas se você, quando vem para esse pré-processual, já vem para a primeira, né? Marca uma consulta comigo, já vem primeiro horário, eu já coloco essa parte. Então aquele divórcio flui. Flui, as crianças, eu consigo ter uma guarda compartilhada, eu consigo ter, né? Eu tenho uma situação, ó, a gente não quer se delongar, mas é que são tantos casos. Eu tenho uma situação muito legal que um menino me procurou, isso já tem, acho que foi lá no começo do meu direito sistêmico, da minha advocacia sistêmica. Ele tinha ah, ele tinha uma medida protetiva contra a mãe. E aí, só que ele estava morrendo de saudade da criança e tal, e a gente abriu uma constelação em grupo. E já, dali 15 dias mais ou menos, que a constelação não é mágica, tá? Mas tem alguns casos que são rápidos. Nos 15 dias, ele tinha uma audiência de instrução para ver, para resolver sobre a guarda. E eles saíram da audiência com guarda compartilhada. Então, ele tinha uma medida protetiva, quer dizer, não podia nem chegar perto da mãe, constelamos, e aí ele saiu com a. Daí eles foram para a audiência e saíram com a guarda compartilhada. Muito lindo, né? Caramba. E como Muito, isso muito legal. faz uma diferença enorme, né? Porque às vezes é uma escolha que você faz diferente e muda todo o norte que tu tá indo, né? Então, Exatamente. maravilhoso, maravilhoso. E uma pergunta que surgiu aqui também por exemplo, nessa parte do luto, né? Quando uma pessoa não supera uma perda, ocorreu, por exemplo, perdeu o pai, ou perdeu a mãe, alguma coisa do tipo, ou algum ente querido que fazia um papel muito forte na vida da pessoa e venham a faltar. E muitas vezes a pessoa não consegue superar isso. Como que funciona nesses casos, por exemplo, de perda, assim, né, que a pessoa faleceu, alguma coisa assim? Provavelmente eu tenho uma dor muito grande aí no meu reptiliano, né? Provavelmente muitas pessoas
né? E histórias de guerras a gente tem muito, né? Quem ficou lá para trás? E eu não pude, né? Não pude vir. Eu tive uma situação outro dia que os pais colocaram os filhos, um de 9 anos e um de 7, uma coisa assim, no navio para o Brasil. Vieram da Itália, colocaram os filhos no navio. Por causa da guerra e porque mandaram os filhos embora. E, na verdade, essa constelação iniciou porque uma mãe, o filho estava olhando muito para a morte. Né? Não queria mais comer, não tinha mais vontade de nada e tal. E aí, quando a gente abriu a constelação, apareceu essa história, a neuroconstelação. E o cérebro reptiliano gritava lá. E o menorzinho faleceu no navio, né? Faleceu. Então, essa mãe nunca pôde enterrar esse filho. Nunca pôde nada, nem saber, nem nada. Nunca pôde. Então, ficou a dor do irmão, ficou essa mãe, né, com esse sentimento. E aí esse menino olhava para a morte. Então, muitas vezes, um luto que eu não consigo falar. Claro que eu preciso viver o luto. É necessário, eu preciso ter o processo, eu preciso fazer. Tem uma outra pessoa que eu estou atendendo que ela hoje não pode pisar na água. E aí, dentro da neuroconstelação, nós olhamos lá para o falecimento da mãe dela, entendemos que ela não tinha feito esse luto, né? Dei uma tarefa para ela, depois da tarefa ela falou, nossa, Alessandra, já estou podendo... ela estava usando andador, não tinha nada, nem nada nada, não tinha nada, tinha feito um exame neurológico, tudo, estava usando andador, e era só a falta de não ter vivido esse luto. Então, preciso viver? Preciso. Mas quando isso se repete de uma forma que eu não estou dando conta, então eu preciso vir para a constelação e ver o que aconteceu, né? Claro, nessa situação foi uma morte, o falecimento da própria mãe, a história de não ter chorado essa mãe, né? No caso do outro menino que estava olhando para a morte, esses antepassados lá que vieram. Então, cada caso é um caso, mas quando, em qualquer situação, toda doença e toda é uma bênção sempre, porque vai me dar a oportunidade de olhar para aquilo que precisava ser visto. Mas quando a coisa se repete, já fui no psicólogo, já fui no psiquiatra, já fui nada, né? Então, vem para a constelação, vem, né, para a neuroconstelação, e aí a gente pode olhar para aquilo, ressignificar. Talvez, em alguns casos, ainda eu precise um acompanhamento de um psicólogo, né? Mas, Alessandra, estou 5, 6 anos no psicólogo. Então, a gente pode olhar, o campo mostra, e agora com isso, então eu trabalho, né? Porque eu não sou psicóloga. Então, aí eu vou trabalhar com o profissional que vai me dar esse suporte, né? Me dar uma continuidade, porque às vezes na neuroconstelação, eu faço 4 sessões pelo menos. Então, eu olho tanto. E aquilo, porque eu estou acostumada a agir daquela forma, eu estou acostumada a trabalhar daquela forma. Então, não é mágica. 50% é aquilo que eu vi na constelação, na neuro. E os outros 50% é a minha parte. Então, esta minha parte, muitas vezes eu preciso de um outro profissional, né? Que faça aí direitinho para que isso se mantenha, esta postura, né? Que às vezes eu olho de novo para aquilo e, putz, desaba de novo. Mas por quê? Porque eu não firmei a minha posição, né? Perfeito, perfeito. Poxa, muito bacana, assim. Está sendo muito conhecimento, muita sabedoria. E eu tô recebendo as perguntas aqui, né, que vem vindo aqui através da intuição também. E tem algumas bem interessantes que eu acredito que vai ajudar também muitas pessoas que podem estar passando por isso. A gente sabe que muitas vezes a forma de a gente descontar um problema, a gente compensa em algo, né? E naturalmente disso aí pode surgir algum tipo de vício, né? Seja um vício em álcool, vício em droga ou alguma coisa do tipo, né? E, por exemplo, uma pessoa que desenvolve esse vício, isso pode estar conciliado também tudo com
Com Pai e mãe. pai e mãe. Caramba, meu Deus do céu, cara. É muito interessante. Pai e mãe, pai e mãe. O que que me falta, né? O vício, ele diz isso. O que que me falta, né? É, fumar com a mãe. Não, não, não necessariamente, né? Mas, porque Bert Hellinger fala, e muitas pessoas usam isso hoje na mídia, né? Mas não exatamente, não é só pai e mãe, né? Às vezes eu busco, tenho lá um vício. Eu fiz um atendimento agora outro dia, um vício compulsão alimentar e compulsão por compras. Quando nós colocamos na plataforma da neuroconstelação, eu só precisei 3 bonecos, né? Que você boneco se escolhe para você? Um homem. Beleza. Inconsciente, né? O cérebro dela já pegou um homenzinho ali. Digo, bom, ok. A hora que nós colocamos o vício, né? Que é o vício, é a compulsão, outro homem. Como é a relação com teu pai? Que momento? Eu queria um tênis lá, não sei das quantas, blá, blá, blá. Mas foi bem nessa época que meu pai quebrou. Meu pai tinha uma empresa e meu pai quebrou. Uhum. Então vamos ressignificar isso. Cara, é muito assertivo. É muito assertivo. E aí ressignificamos, mandei mensagem para ela agora, 4, 5 dias. Como é que você tá? Eu tô tão leve, ok, né? Daqui 15 dias ela volta. Mas é muito assertivo, é muito. Então, é isso. Ela estava fazendo por quê? Pelo pai. Eu fiquei com dó do meu pai. Olha a inversão de ordem. Eu fiquei com dó do meu pai. Ele não podia, ele quebrou, e agora? Quando eu tenho dó, como eu falei antes, eu tenho a boa consciência, não sei se eu falei, mas a minha alma, ela não tem julgamento, né? Então, nós chamamos de boa consciência e má consciência. A boa consciência é fazer igual, é fazer de tudo. Então, eu, no meu papel de pequena, eu sou arrogante, né? Dentro do direito, eu me arrogo de alguma coisa, eu pego alguma coisa para mim. Então, eu me arroguei daquilo, eu estou achando que eu sou salvadora. Com esta minha situação de comprar, ter o doce da vida, essa compulsão alimentar, e era por doce, eu estou ajudando meu pai, eu estou dizendo, querido papai, você não deu conta, mas eu dou. Eu posso comprar tudo o que eu quiser. Querido papai, eu tomo doce da vida por você. E uma pessoa adulta e continua fazendo isso pelo pai. Ficou naquele momento, né, que daquela perda financeira, e aí o pai dela não pôde mais dar nada e tal. Então, hoje ela adulta, ela diz, eu faço tudo, eu compro, como, faço tudo. Então, as compulsões também têm a ver com isso. As compulsões, acho que na maioria, não posso dizer assim, maioria das vezes, mas muitas vezes está relacionado com os nossos antepassados, né? A compulsão por jogos, a compulsão por bebida, quem que eu quero tomar? O que que eu preciso tomar? Como é que foi a situação? Como era o teu pai? Como era o teu avô? Como era, né? Eu preciso olhar para isso e aceitar que eles eram do jeito que eles eram. Talvez o meu avô, bisavô, trisavô não tivesse tido pai e fica procurando o pai. E está procurando esse pai, ou está procurando essa mãe, né? A gente não fala que o bebê, não fala quando a pessoa está alcoolizada, que ele está mamado. Que mãe que ele busca? Né? Não sei. Então, será que é ele que busca uma mãe ou será que é o pai dele que não teve uma mãe? Ou será que veio lá de outro país para cá, pequenininho, e deixou lá, né? O pai dele deixou a mãe, enfim, essa. Então, como é que eu vou dizer que alguém, né? Vou julgar alguém ou mesmo julgar os meus pais? Qual é a dor que ele traz para estar desenvolvendo esta compulsão, né? Precisa olhar, quando a gente coloca na plataforma, a gente
consegue aí descobrir, né, aonde que está essa dor. Pode ser mais que uma? Cara, Pode, né? Num primeiro momento a gente olha uma, no segundo momento pode ser mais que uma, e tá tudo bem. perfeito. Nossa, caramba. E tem uma outra perguntinha aqui também, relacionada, por exemplo, ao sentimento de raiva, né? Porque a raiva dentro da escala de frequências, ela pode ser tanto construtiva, se for descontado em algo que vai pôr para frente, como negativa, se for colocado em algo que vai para trás, né? Mas, por exemplo, uma pessoa que está vivendo hoje constantemente com raiva, 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 muita raiva. Em qual dos cérebros que isso está acontecendo? E é que aí pode ser várias coisas, eu imagino, né? Mas vou deixar para Eu não ti. posso dizer qual dos cérebros, né? Mas, assim, a raiva ela é uma energia masculina. Ela é uma energia boa, né? Ela é energia masculina, porque ela me deixa, quando eu fico bravo com alguma coisa, né? Não quero ir, não, não quero, para de querer me dar esse copo com água. Eu não quero, eu quero essa garrafa, né? Ok? Isso faz com que eu tenha, é uma atitude, né? Agora, quando ela é disfuncional, né? Que tudo, tenho raiva de tudo, tenho ódio de tudo, tenho que colocar numa constelação para saber. Mas me vem aqui agora, como que a gente cria os nossos filhos? Ai, fulano lá brigou comigo, que ódio que me deu, não sei o que, eu vou partir para cima dele. Não, meu filho, você não pode. Isso é um sentimento que você não pode ter. Não pode fazer isso, porque isso não é legal. Tá, vou dizer que parte para cima, né? Mas, às vezes, nós não deixamos que os nossos filhos expressem os sentimentos, né? Eu me lembro quando minha filha entrou na adolescência, na pré-adolescência, ela queria ficar fechada no quarto. E eu, né, morávamos só nós duas, e quando eu estava em casa, eu queria ficar com ela, eu queria que ela me ajudasse a fazer isso, blá, blá, blá. E aí eu dizia para minha mãe, mãe, ela tá lá. Minha mãe dizia, mas deixa ela. Agora é o momento dela. Deixa ela curtir essa, esse sentimento aí que ela tá, né? E a gente não deixa. Né? Então, pode ser isso? Pode ser a criação? Pode. Né? Pode ser lá atrás, sei lá, alguém que morreu. Eu não sei, agora eu não consigo lembrar de nenhum caso de raiva mesmo, mas pode ser o meu racional, que pode ser o meu adolescente que não foi visto, né? Porque a gente fala muito da criança, minha criança, minha criança. E o meu adolescente, né? Dentro da neuroconstelação, nós temos que, né, o meu sistema atual, né? O meu sistema de origem, que é pai, mãe, tal. E o meu sistema atual, que são marido e filhos até os 14 anos. Ah, Alessandra, 14 anos não é muito pequeno? Não, não é muito pequeno. Os 14 anos ele já parte para o mundo adulto. Então, qual é o meu papel de pai e mãe? Qual é a minha postura? Deixar que ele tenha, né? Incentivar a autonomia, incentivar com que ele tenha as próprias decisões. Claro que eu não vou largar para o mundo, né? Que eu vou estar aqui, dando suporte, né? Ai, mãe, eu quero ir hoje sei lá, na gandaia lá no... Não, não pode, porque você ainda não tem 18 anos. Ai, mas todo mundo vai, só eu que não vou, né? O adolescente fala assim, todo mundo vai, só eu que não vou. Não, não, não vai, porque não vai me incomodar, porque amanhã eu tenho que levantar. Qual seria uma postura de um pai que quer que o filho tenha autonomia? Da Beleza, filho. responsabilidade. Vamos fazer o seguinte, então. Ok. Você acha que fica bom até que horas? Ah, até as 5. Não, acho que até as 5 é meio demais, né, para você? Quem sabe até as 2, 2h30? Tá. Mas eu vou voltar com meu amigo.
Então, filho, esse teu amigo, não sei, o pai tem um pouquinho de receio, não é pelo teu amigo, mas, né, ou a mãe, não é pelo teu amigo, mas é de madrugada. Vou fazer o seguinte, então, quando der tal hora, eu te busco. O filho vai, tem a experiência, eu estou atendendo por trás, né? Agora, se eu não deixo fazer nada, se eu não deixo, o que que eu vou fazer, né? Talvez esse adolescente, né? Aí 12, 13, 14, né? Porque a gente fala 14 anos, mas pode ser 15. Ele fique com uma raiva muito grande. Poxa, eu sou grande, eu quero, né? Eu tenho atendido muito adolescente, e eu vejo isso. Eu sou grande, eu já sei cuidar de mim, não sei o quê, e a minha mãe não me deixa nada, meu pai não me deixa nada. Isso eu vou desenvolvendo uma raiva, né? Esse adolescente tá ali, aquele adolescente aí, eu vou para a vida adulta e aquele adolescente não saiu de mim, porque ele não pôde se expressar, né? Muito, Pode muito ser. bom. Muito bom. E Esse momento é isso que me veio. perfeito, perfeito. E bem interessante. E em relação, por exemplo, ao medo, né? A gente vê, ah, vamos dizer que você tem uma criação muito rígida, muito controlada, assim que tu não pode fazer nada, nem falar direito, né? Tipo, tem que ser um mudo ali parado. Então, o que que eu vejo? Muitas pessoas crescem muito reprimido. E daí tem a timidez, tem toda aquela vergonha, tem de se expor, de falar, e isso afeta muito a vida profissional adulta, né? Principalmente nós que trabalhamos com comunicação, tudo isso, às vezes tem pessoas que trabalham nessa área e têm muita dificuldade por ter esse impedimento de aparecer, de falar, de romper essa timidez, essa repreensão, né? Ela parece que ela mesma se reprime antes de alguém reprimir. E, e como que isso funciona dentro do nosso cérebro e se tem como solucionar isso também, né? Eu também trabalho com uma técnica chamada respiração de renascimento, né? Respiração holotrópica. É, pode estar relacionado aí também com o teu parto. O que que aconteceu no parto, né? Não queria sair e não. Como é que foi essa situação, né? A neuroconstelação nós podemos olhar? Podemos também, né? Então, como tem várias técnicas, aí a gente acaba utilizando meio um pouco de tudo. Mas posso olhar na neuroconstelação, esse medo pode ser meu, mas esse medo pode ser também lá de trás, né? É, pode ser uma coisa boba, né? Que a gente acha boba. Ficou um trauma, né? Pode ser um trauma em algum momento. É, outro dia eu constelei uma pessoa que ela tinha, cada vez que ela se mudava de casa e tal, ela tinha um medo, ela entrava naquela casa e aquela casa não era boa. E aí nós fizemos dentro da neuroconstelação. Primeira sessão, olhamos um pouquinho e tal, na segunda, terceira, não lembro. Os antepassados dela que vieram no mar. E ela sentia aquele enjoo e aquela coisa, e sentia o cheiro de salgado, e o medo dos pais com os filhos, o medo dos filhos também, né? Então, pode ser esse medo que está lá. E aí, qual a minha postura, né? Como é que eu faço essa correção? Né? Deixando com eles, agora está tudo certo, deu tudo certo, né? Não preciso mais agora ter esse medo. Eu posso me mostrar quantos vieram escondidos no porão do navio. Agora eu posso me mostrar, agora eu posso. Agora é um novo momento, né? E honra todos aqueles que não puderam, agora a gente pode. Me veio muito agora que a gente tem bastante coisa, mas a Bayomi, né? Aquela bonequinha, né? Que as escravas
que traziam, né, as negras traziam no navio, faziam uma bonequinha com um pedacinho de tecido, para que a hora que elas se encontrassem, quando o navio atracasse, elas pudessem se reconhecer, né? Então, quanto medo foi passado? Quanto medo. E não só de quem veio no navio, mas quanto medo de guerra. Meu pai diz que a minha avó conta, né? Contava, que não ensinou alemão porque eles tinham medo. Durante a ditadura, se falasse alemão, ia preso. Graças a Deus, meu pai não desenvolveu nenhum problema de fala. Poderia ter desenvolvido, né? Ah, não sei me comunicar, não sei falar em público, eu não sei. Por quê? Quem diz que aquilo ali não fica? Não podia falar. Meu avô e minha avó falavam baixinho um com o outro. Os filhos não aprenderam, porque não podia. Então, pode estar aqui no meu reptiliano, né? O meu reptiliano, então, ele fala dessa proteção do sistema de sobrevivência. Qual dinâmica? O que eu precisei desenvolver para sobreviver? E também, claro, criação, etc. Mas pode estar relacionado com os meus antepassados. Ainda mais se isto é recorrente na minha família. Ai, não fala, meu pai também não fala. Né? Eu tenho um amigo que é gago. Aí, só que quando ele canta, ele não é gago. Só na hora de falar. Então, né? O que é que tá acontecendo? Né? Pode ser que esteja lá atrás, sim. Pode ser, sim. E se o meu avô também era, e se o meu não sei quem, e se o meu parente lá, o meu tio, o meu primo, porque a constelação, a neuroconstelação, ela não vai falar só do meu pai e da minha mãe. Aqui eu tenho todos os colaterais. Tenho tio, tia, primo, prima, blá, 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 né? Todo mundo aqui também. Então, olha quanta gente, né? E quando eu abro uma neuroconstelação, é como se, né, ela reverbera, essa energia ela reverbera. Então, como se eu jogasse uma pedrinha na água, e daí ela faz aquelas ondinhas. Então, ela vai alcançar todos aqueles que estão em volta. E a maravilha disso é que eu me curando, né, todos os meus descendentes se curam. Maravilhoso, lindo isso, muito lindo mesmo. E assim, eu teria mais duas perguntinhas aqui, tá? Deixei na gaveta essas aqui, porque são situações também que a gente vê muito cotidiano, muito comum, e como isso é impactante. No mundo de hoje, né, a gente está com a internet hoje em dia, a gente tem muito essa parte da vida perfeita, né? A gente vê, às vezes, pessoas prosperando, ou, enfim, muita coisa do tipo. Mas existem complexos. Teria três coisas aqui, eu vou colocar numa só, que seria as críticas, o menosprezo e a humilhação, né? Vamos dizer, se às vezes você aborda um ponto de melhoria em uma pessoa e ela se sente como um alvo, né, de uma crítica, ou se sente humilhado ou coisa do tipo, sendo que não é aquilo, essa é a interpretação errada, né? A pessoa que cresce com esse complexo seria uma inferioridade, né, onde está sempre sendo menosprezado, sempre sendo humilhado, sempre sendo diminuído, né? Isso também pode ter a ver com esses três cérebros e fala um pouquinho sobre isso. O meu sentimento, né? O meu sentimento. Então, muitas vezes tem a ver com os três cérebros, tem a ver com o meu emocional, tem a ver com o meu racional. Será que a minha mãe, né? Minha mãe, ela, digamos lá que ela é uma filha do meio, né? Primeira, né? Porque eu dou atenção para quem? Para aquele filho que mais precisa. Aquele que não incomoda, não dá atenção, não precisa, né? Então, muitas vezes eu fico no mimimi, por quê? Porque eu quero atenção, né? Mas, enfim. Então, digamos lá que ela é filha do meio. E aí, dá atenção para a primeiro, né? Primeiro que nasceu primeiro, é o primeiro, né? Chegar cedo, tomar água limpa. Então, todo mundo dá atenção para ele. Mas a terceira doentinha.
Não sei, doentinho. Tem atenção. A segunda filha nasce, ninguém se incomoda com ela, ela faz o que quer da vida e tal. Mas, ao mesmo tempo, para que ela seja vista, ela precisa desenvolver alguma habilidade, né? Tudo que ela faz tem que ser certo. O que que isso traz para ela? Se alguém disse assim, sei lá, fiz lá um bolo. Mas se você tivesse colocado um pouquinho da raspinha da laranja, talvez esse bolo tivesse, né? Aí eu coloco uma raspinha. Ai, pois é, hoje eu não coloquei. Toma aquilo para mim, né? Tomei aquilo para mim. Próxima vez, o que que eu estou dizendo para mim? Eu tenho que ser melhor. Porque eu preciso aparecer de alguma forma. Então, qualquer coisa que o outro me fale, vai me doer. Por quê? Porque a situação está lá atrás. Como é que eu cresci? Eu preciso que me olhem ou eu não preciso, né? Nessa situação, né? Claro que não é só isso, mas às vezes eu não aceitar uma crítica pode ser o meu adolescente ferido, né? Que precisava se expressar. Pode ser a minha criança que precisava ter um lugar, então eu tenho que me mostrar muito boa, né? Porque a boazinha também, né? Nós temos vários personalidades aí dentro de nós. A boazinha, por que ela é boazinha? Uma hora ela também tem raiva, uma hora ela também fica brava, mas enquanto eu quero ser boazinha, eu quero agradar todo mundo. Mas será que eu quero agradar? Será que essa crítica, então, por que isso está me incomodando? Porque eu ainda não cresci, porque eu ainda não estou no adulto, né? Quando é que eu estou no adulto? Quando eu tenho aí essas situações, né, de infância, de nascimento, de adolescente resolvidas dentro de mim. Que aí não vai me incomodar. Ou talvez também, eu tenho um amigo que diz assim, eu chego e digo para o outro, oi, bom dia. Né? Daí se alguém me diz, bom dia, tudo bem? Eu digo, tudo ótimo. Ele diz, tudo ótimo. Ele falou, eu não digo, tudo bem, e você? Eu tô bem. Tô bem, mas hoje eu tô bem. Eu dou a chance do outro se queixar. E quando eu digo, comigo tudo bem, não devolvo a pergunta, eu não dou a chance do outro se queixar. Porque se ele, vai que ele está num dia ruim e ele se queixa. E daí, quando ele se queixa, porque não sei o quê, blá, blá, blá. Daí eu já tenho que dizer assim, cara, mas comigo também aconteceu tal coisa. Também entro naquela mesma sintonia. E deixo que o outro venha dar palpite na minha vida. Então, será que eu quero aquilo ou será que eu não quero? Claro que eu não sou uma ilha, né? Nós precisamos aí dessa convivência. Mas muitas vezes a pessoa vem me dar uma opinião, eu quero fazer uma crítica construtiva. Eu pedi, né? Então, claro, tem as horas da ajuda ainda para falar sobre isso. Mas, enfim, essa baixa autoestima, está relacionado com algum aspecto teu da tua personalidade ou dos teus antepassados, né? Muitas vezes, então, eu tenho a postura da filha boazinha, que foi a que eu citei, né? O boazinho quer sempre agradar, sempre agradar. E quando alguém diz, você podia fazer um pouquinho diferente, a pessoa não está te desagradando. Mas eu já tomo para mim que eu não fui boa o suficiente. Então, em algum momento, eu tenho aquilo comigo, né? Que eu não fui boa o suficiente. Então, já não. Aí eu tenho um problema de autoestima, eu não aceito críticas, eu não aceito julgamento, né? E também não estou no adulto. O adulto aceita, né? O adulto aceita. Tá legal. Se eu vou pôr em prática ou não, é outra conversa. Mas eu aceito, e aquilo não vai mexer comigo. Alessandra, teu cabelo hoje aqui. Putz, por que eu não puxei mais um pouco a escova? Tá bom assim. Tá tudo certo, tô falando que eu quero, foi ok. Né?
sei se eu Per- respondi direito a tua pergunta. perfeitamente, perfeitamente. Tenho certeza que muitas chaves vão virar através dessa conversa, desse diálogo que a gente teve aqui hoje. E assim, Alessandra, sempre no final das entrevistas eu peço que você fale algo de coração para alguém que está do outro lado, que vai assistir essa entrevista, algo que venha do coração mesmo, algo que possa talvez contribuir, ajudar essas pessoas que vão estar assistindo aí. Eu gosto uma palavra do Carlos Castanheda, que ele diz que tudo aquilo que toca o teu coração faz sentido. Então, né, que nós possamos olhar para aquilo que toca o nosso coração. Nem tudo para nós, né, é bom, nem tudo nos serve para nós. Mas aquilo que toca o nosso coração é porque faz sentido. E eu posso, então, olhar para isso e seguir este caminho, que este é o caminho certo, aquele que toca o meu coração. Acho que é isso. Top! Muito bom, muito bom. Pessoal, você que está assistindo aí, lembrando, deixa o seu like, se inscreva no canal e aqui na descrição do vídeo, cara, hoje foi maravilhoso, fantástico. Você pode reassistir várias e várias vezes essa entrevista para internalizar todo esse conhecimento. Então, com certeza, 2 ou 3 vezes no mínimo para você pegar tantos insights que cada vez que a gente assiste, a gente pega uma ideia, um ponto de vista e no outro dia a gente assiste de novo. Daí já tem uma outra ideia, outro ponto de vista, e a gente vai evoluindo bastante com isso. E aqui na descrição, aqui embaixo, você também pode encontrar o site, a landing page ali da Alessandra, caso você queira saber mais sobre os trabalhos que ela está executando na neuroconstelação e as outras também. Você pode entrar em contato com ela através desse link que vai estar aqui na descrição. Também vamos deixar as redes sociais dela aqui, para que você possa segui-la, acompanhá-la, esse trabalho maravilhoso e fantástico que ela está fazendo. Alessandra, gratidão de alma mesmo por tudo que você nos passou aqui hoje. Muitos insights. Eu estou com uma folha cheia aqui no meu caderno de anotações. Isso que eu me contive, porque para a gente conseguir manter aqui o diálogo, mas com certeza eu mesmo vou assistir várias vezes essa entrevista. Então, que Deus abençoe, gratidão mesmo. Gratidão. Gratidão por estar aqui, por poder, né, compartilhar um pouco do meu conhecimento. E estou à disposição sempre. Gratidão. Perfeito, maravilha. Pessoal, até a próxima. Tamo junto.